Descomplicando, com Alexandra Dalfré. Oferecimento: Profatura Limeira, Rua Presidente Roosevelt, 934, no centro. Rosângela Cremasco, Make-up. Trevo Loterias, faça suas apostas ou pague suas contas em uma das 8 unidades da Trevo Loterias. Michigan, inglês com qualidade. Sorvetes Sander. Alares, a internet que te leva mais longe. Viviane Garcia, psicanalista. Ponto Fácil, o mini poupa-tempo de Limeira. Maria Fashion Brasil. Márcia Madeira, gerontóloga. Supremacia, agência de empregos. Espaço Ter a Vida. SB Piscinas. Cássia Alencar, terapeuta. Aline Lanches e Hot Dog. E a melhor coxinha, salgados e açaí. Peça pelo WhatsApp 99883-1975. Verdadeira voz do povo está aqui. Polícia, política, utilidade pública, prestação de serviço, jornalismo com credibilidade. Meio-dia na cidade. Entrevista, jornalismo com qualidade, aquele bate-papo gostoso e tomando um café com você, com Hilda Costa, aqui na TV Cidade. Toda segunda às 14h30. Espero por você, viu? Tudo o que você quer ouvir, saber e precisa aprender sobre saúde mental está aqui. Olá, Psi! Com a psicóloga Débora Pimentel, toda terça-feira às 14h30 na TV Cidade. Aqui na TV Cidade você tem um encontro marcado com ela, Alexandra Dalfré, Descomplicando, toda quarta às 19 horas. Boa noite. É mais uma quarta-feira que eu tenho a honra de estar aqui abrindo essa noite gostosa, quente, mas muito produtiva. Descomplicando com a Alexandra Dalfré. E para mim é como se fosse um programa novo a cada quarta-feira, porque tudo isso envolve muita paixão por trazer conhecimento para vocês, preparar durante a semana toda um conteúdo que seja de relevância para você. Então, primeiramente, eu queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui à frente das câmeras, mas diante de você, da sua casa e da sua família. Pedindo para que você se inscreva no nosso canal, para que você ative lá os sininhos, né, de notificação, e sempre que entrar um programa da TV Cidade, você vai ser notificado e já entra ao vivo conosco. Bom, hoje o tema abordado é um tema muito interessante, mas antes, inclusive, de eu falar sobre o tema, porque no nosso convite vocês devem estar recebendo por link aí, eu peço até que vocês compartilhem esses links para que a gente possa chegar em mais casas, para mais famílias. O assunto de hoje, gente, é um assunto muito importante. E eu fiquei, assim, abismada com os números que diz a pesquisa que em 2044, daqui 20 anos, nós teremos 50% da população com obesidade e sofrendo, claro, os infortúnios da obesidade. Eu, aqui que vos fala, sou uma pessoa que a vida toda lutou contra a balança e tentando a vida toda equilibrar o peso. Aí me perguntaram, você está acima do peso, está gordinha, vai falar de obesidade? Sim, vou falar de obesidade. Primeiro porque quem sofre e vivencia, experiencia essa situação, essa condição, esse transtorno, essa doença, sabe muito bem o que está falando.
pelo sofrimento e pelas tentativas. Ou seja, eu posso falar, embora hoje esteja acima do peso e já tentando equilibrar de forma natural, segura, com muita responsabilidade, eu venho aqui falar para vocês, não é fácil. E pode acreditar, é difícil. Porém, não é impossível. As pessoas hoje em dia têm recursos. Eu mesma não conseguindo fazer isso sozinha, fazendo a minha terapia com a minha psicanalista, eu encontrei várias falhas em mim mesma. E aí eu pude transformar aquilo, ao invés de simplesmente sentar e esperar a obesidade se agravar, eu fui atrás de alguns amigos, algumas pessoas que são da área, porque a gente trabalha aqui em equipe multidisciplinar. Sozinho a gente não faz muita coisa, mas com todo mundo unido, a gente consegue grandes resultados. E o programa hoje, embora eu goste de falar desse assunto, eu também fiz uma enquete no meu grupo VIP. E esse grupo VIP pediu que falássemos sobre a obesidade, sobre os transtornos alimentares e também sobre alguns tratamentos. Então, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Se você achar que esse conteúdo é interessante para uma amiga, para uma mãe, para um irmão, para a vizinha, para uma amiga de trabalho, não deixe de compartilhar e me ajudar a chegar em mais pessoas, tá? Queria também fazer um agradecimento já de antemão os meus apoiadores, os meus patrocinadores, porque juntamente com o Descomplicando e aqui na TV Cidade Limeira, que me abriu o coração, me acolheu de uma forma tão gostosa, os apoiadores estão chegando e cada semana a gente recebe mais pedidos. Olha, eu quero fazer a programação, quero fazer a propaganda com o seu programa, quero fazer a propaganda no programa do meio-dia na cidade. Então, gente, se você tem interesse em deixar a sua marca aqui com a gente, para a gente representar você como serviço ou produto, pode me chamar depois no particular, que a gente tem uma proposta personalizada para vocês, certo? Bom, eu não posso deixar nunca de agradecer os meus patrocinadores. Então, eu quero deixar aqui um abraço grande para a Michigan Idiomas, que já está há 25 anos no mercado como escola de idiomas. Quero deixar um abraço para a Viviane Garcia, que agora também é psicanalista e faz leitura biológica. Quero deixar um abraço para a Márcia Madeira, que trabalha lá no espaço, na área de gerontologia, Rosângela Cremasco, Cláudia Alencar. Quero deixar também um abraço especial para a Mariá Fashion Moda, que tem me vestido com algumas peças de muito bom gosto. E eu sou GG, eu sou plus size, então ela me veste com umas roupas muito bonitas. E também quero deixar um beijo enorme para Magras. A Magras, que foi através da Ângela, que me chamou e falou: Lê, se você quiser ajuda, nós podemos te ajudar. E foi assim que eu consegui, com profissionais, além da minha terapia, porque eu acredito num tripé: reeducação alimentar, atividade física e acolhimento psicanalítico, onde você, de fato, equilibra suas emoções, tratando da sua consciência, do seu inconsciente, para ter um resultado para a vida toda. Então, eu queria muito agradecer a Magras. Nós temos daqui a pouco um recadinho da nossa querida nutricionista, que junto com toda a equipe me fez emagrecer 9 quilos em menos de um mês. E estou no processo, então ainda não acabou. Bom, agora os meus agradecimentos vão também para a Aline. A Aline, que é da Express Lunch. Ela que tem uma receita caseira, faz um lanche natural com pãozinho caseiro, maionese. Se você quiser, Silvio, pode soltar essa delícia. Porque hoje, quem estiver participando do programa, mandando perguntas, seguindo o meu canal no YouTube e o meu Instagram, vai ser sorteado para 2 pessoas, 2 lanches e esse delicioso pão caseiro. Aline Cabal Dias, o telefone dela está na tela. Ela toda quarta-feira manda 2 lanches e um delicioso pão caseiro para a gente sortear aqui. Certo? Não posso jamais deixar de ser grata às pessoas que acreditaram, inclusive no programa,
quando ele nem formato tinha, 2 anos e meio atrás. Então, muito obrigada, minha gratidão por acreditarem nessa mulher que levou uma ideia e vocês endossaram embaixo. Obrigada de coração. Eu estou aqui agora, gente, aguardando a nossa convidada. Ela vai chegar um pouquinho atrasada, mas vem com muita notícia, muita novidade e muitas dicas de tratamento. Cibele Zangirolamo, que com certeza deve estar chegando. Um beijo para a mãezinha dela, um beijo para o Rafael. E o assunto hoje, gente, como eu disse, obesidade, transtornos alimentares e alguns tratamentos. Ficaríamos dias falando sobre isso, então a gente tentou sintetizar de uma maneira que a gente vai falar sobre a obesidade, os malefícios e um dos transtornos, porque segundo o só um minutinho. Segundo o DSM-5, que é um livro que tem caracterizado e descrito todas as patologias, inclusive as psiquiátricas, eles têm ali no DS5 os 6 transtornos. Então, nós vamos falar de 3 deles, que são os mais comuns, que seriam a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. Fora esses 3, que são os mais comuns, nós temos também o de regurgitação e o de evitação restrito alimentar. E o PICA. Para quem não sabe, o que é regurgitação é a pessoa que acaba comendo, regurgitando, com a intenção de que aquele alimento não a engorde. E nós temos a evitação de restrito alimentar, é a pessoa que tem dificuldade em alguns paladares e acaba escolhendo coisas que não são tão comuns para comer. E o PICA, P-I-C-A, que também é um transtorno, gente, aqui nós estamos falando de patologia, tá? Está dentro do DSM-5, que configura toda a questão de patologia. E aqui entra como transtorno psiquiátrico, tá? É uma doença, por isso temos que respeitar. Não é gordinho, é falta de educação, gordinho é safadeza, gordinho é falta de vergonha na cara, porque a gente sabe que muita gente pensa isso. Realmente tem que ser considerada como doença, tá? O PICA, o que significa o PICA? Só para vocês terem noção, enquanto a nossa convidada não chega. O PICA, gente, eu acho que é um dos mais tristes. Geralmente acontece entre a adolescência e fase infantil e fase de adolescência. Dificilmente segue até a fase adulta. É onde o adolescente come papel, toalha, tecido para tampar, para parar o buraquinho do estômago que ele sente fome. Então, para não engordar, ele acaba comendo objetos que não são nutritivos, que não têm a função nutricional. Então, para vocês terem uma ideia de como é grave, como deve ser levado em consideração essa questão da obesidade, tá? Mas, como eu disse, nós vamos falar sobre os 3 que são mais comuns. A anorexia, que é aquela pessoa que se vê gorda, embora esteja magra, muito abaixo do peso. A bulimia, que é aquela pessoa que come, muitas vezes pede 10 pizzas, come as 10 pizzas, depois corre para o banheiro para tirar aquela quantidade de comida e assim não ter o aumento de peso. Para vocês verem como é delicado esse assunto, tá? E a compulsão alimentar. Tá? A compulsão alimentar é aquela pessoa que come, não vê o fim, não sabe que está passando do limite. Está aí uma foto, imagina, olha o tamanho desse lanche. Tudo depende do ângulo, porque uma foto, realmente, ela depende e varia muito do ângulo. Mas a gente sabe que as pessoas sofrem com esse transtorno porque, às vezes, perde a noção da caloria e do tamanho das porções que está comendo. É muito triste. E temos também outros fatores, gente, que eu já vou falar um pouquinho com a parte técnica, né? Que são termos, né? Termologia técnica, mas é o que eu gosto de deixar um pouquinho mais esmiuçado e de uma maneira que seja do fácil entendimento para que todo mundo possa ou se identificar ou identificar alguém que precisa de ajuda,
tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o sistema cerebral, ele só muda de concepção a partir do momento que ele reaprende a usar e a se reeducar. Por isso que a gente fala que o sistema cerebral ele tem ali um conceito muito importante em todas as nossas fases da vida e toda a parte de órgãos do nosso corpo. Então, por exemplo, o cérebro ele entende que uma criança, porque tudo nosso vem da infância. E eu digo mais que não só a questão da infância, mas também da parte que a gente diz e bate muito na tecla, na parte que a gente fala sobre o antes da gestação, que tem um nome muito interessante, que são as doenças crônicas que são a partir eu escrevi, nem lembro, não estou conseguindo nem ler. Genética e epigenética. Porque a epigenética, gente, ela vem desde a fase do útero. Um trauma, nós falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, um trauma dentro da barriga da mãe, onde o feto, depois de 10 dias, já consegue sentir todas as emoções daquela mãe e do ambiente onde ele está. O epigenético é exatamente dentro do útero da mãe. E a doença crônica chamada obesidade, caracterizado pelo DSM-5, ela é genética e ela é epigenética, que vem desde o útero. Genética porque todos os nossos antepassados, os nossos avós, eles têm uma parte genética que vem comigo, que vai para o meu filho, que vai para o filho dele, certo? E tem também os fatores ambientais. Eu vivo numa família de gordinhos, onde o prato é aquele prato grande, monstruoso, e não tem uma prática de uma reeducação alimentar. Isso a gente fala que é a questão de ambiente, do social. E nós temos também a parte de medicação, onde temos também um fator muito agravante para quem tem a dificuldade de emagrecer, que é a parte hormonal. E imaginem que nós temos um hormônio fantástico que nos impede de emagrecer. Adivinha qual é? Ele, o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Alguém aí de casa consegue evitar a descarga no meu organismo do cortisol? Alguém aí de casa consegue imaginar ficar um dia todo sem passar por uma situação estressante? Me deixa o seu recado, porque eu já estou aqui, com a Rosângela, já estou na espera, Rosângela Cremasco. Ótima noite, a Kelly Oliveira. Boa noite, minha querida. Temos também a Lucilene Rosa, mandando um boa noite para a gente. E a Rosângela, vamos deixar... deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Vamos deixar nosso like. Ela está me apoiando, gente. É isso aí, Rosângela, muito obrigada. Vamos deixar o like, se inscrever no canal e pode deixar aqui a sua participação. Porque agora eu vou aproveitar que eu já dei um beijinho aqui nas pessoas que estão ao vivo comigo. Vou colocar um vídeo muito importante, que é da nossa querida nutricionista, a lindérrima, que é uma fofa, que cuida de mim, dos meus dias de ex-gordinha, a Beatriz Dantas. Ela que é a nutricionista lá da Clínica Magras, que tem me ajudado nesse processo. Então, vamos ouvir o que ela tem para dizer. Daqui a pouco eu volto com você. E é provável que a nossa querida Cibele já tenha chegado, estará aqui na mesa com a gente, tá bom? Só um minuto. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Beatriz Dantas, sou nutricionista esportiva estética, sou nutricionista da Clínica Magras aqui de Limeira e, a convite da nossa paciente, nossa querida paciente Alexandra, estou aqui para participar desse bate-papo super importante a respeito de fome emocional, de comer as nossas emoções.
Como nutricionista e atuando principalmente na área do emagrecimento, eu observo que muitos pacientes têm dificuldade até mesmo de identificar quando aquela fome é emocional, quando aquela fome ela é fisiológica, porque são fomes diferentes, que têm os seus motivos diferentes, né? Uma vem daquela questão de ansiedade, aquela questão de estresse, aquela questão em que você precisa suprir algo que não é fisiológico, que não é aquela dorzinha no estômago que dá quando a gente realmente está com fome. E a outra vem da necessidade de energia, de caloria, aquela necessidade que o nosso corpo realmente está precisando. Como identificar? Quando você tem gatilhos aleatórios, então, poxa, no momento em que você acabou de fazer o seu almoço, ou faz pouco tempo que você fez uma refeição e sente vontade de beliscar, de comer novamente, observe se não tem nenhum fator estressante, se não tem alguma situação que está promovendo mais fome naquele momento. Observar e dar atenção para esses pontos é super importante para a gente conseguir tratá-los. A nutricionista ela tem o apoio da parte da alimentação, do equilíbrio dos nutrientes. E aí entraria um suporte terapêutico, um suporte com um psiquiatra ou até mesmo com um psicólogo para conseguir conciliar um tratamento de qualidade, para que a gente realmente resolva a questão na sua principal questão, que seria a parte emocional. É o que eu sempre falo, o que eu sempre aconselho para os meus pacientes. Sem o acompanhamento terapêutico alinhado ao nutricional, muitas vezes é mais difícil chegar no seu objetivo de emagrecimento ou de maior qualidade de vida, né? Objetivos diversos as pessoas têm, mas acaba se tornando mais difícil de seguir um planejamento alimentar devido a esses fatores emocionais. Identificado a questão, tratado com um psicólogo, com um psiquiatra, com um terapeuta, a gente consegue ter um resultado muito mais efetivo, balanceando de uma forma nutricional, então aumentando proteínas, aumentando fibras da dieta, aumentando o fracionamento das refeições ao longo do dia, para aquela pessoa de fato não ter ali a chance de sentir fome e beliscar ao longo do dia coisas que não são nutritivas, que não são saudáveis para ela. E fazendo dessa forma a gente consegue ter um grande sucesso na evolução do tratamento. Pessoal, eu espero ter agregado com vocês. Um beijão e até a próxima! Que linda, né, gente? Eu tô aqui com mais uma linda, uma amiga querida, que Deus tem me dado sempre pessoas maravilhosas na minha vida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Chegou Aninha. Atrasada, mas sempre é tempo, né? Sempre dá tempo, sempre isso. dá certo. Sempre dá certo. Ela que veio aqui hoje, gente, como terapeuta comportamental, me ajudar a falar um pouquinho sobre esse problema. Que sabia, Sibeli, que em 2044, daqui 20 anos, vamos ter 50% da nossa população obesa, 50%. Sofrendo com as patologias da obesidade? Que são várias doenças físicas, né? Muitas. E emocionais, porque daí eu não saio mais de casa, minha depressão aumenta, minha vontade de não valorizar a minha vida também aumenta, meus relacionamentos ficam mais difíceis. Então, tudo ajuda a piorar a situação. Sim. Por isso que esse tema é muito importante, gente. E eu trouxe a Sibeli aqui, porque além da gente cuidar de mulheres, nós também temos os pacientes que nos procuram para esse tipo de tratamento. Então, só para vocês terem uma ideia, já vou deixar a Sibeli dar um beijo para todo mundo lá em casa. Já dei um beijo para o Rafael, viu? Ah, então ele já tá muito mandei feliz. um beijo para aquela coisinha linda lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a criança rejeitada. Ok. Conhece alguém? Identifica alguém? Conheço. Todo mundo tem. E sabe quando começa essa patologia da obesidade? Na infância. É na infância que tudo começa a ser aflorado. Muito depende da questão de pai e mãe. E eu não falo de uma rejeição, tipo uma tentativa de aborto, não. Eu falo de uma rejeição simples. Por exemplo, nasceu o segundo filho, o primeiro com certeza fica em segundo plano. Por isso a terapia familiar é tão importante, porque ensina a mãe, que vai ser mãe de um novo bebê, como lidar com a insegurança e os ciúmes do primeiro filho. Você teve ciúmes do Rafael?
Eu desejei muito, Rafael. Então não eu deu desejei tempo. muito ter um irmão. Não deu tempo de ter ciúmes. Não, eu já era adolescente quando ele nasceu também. Ele veio já, mas sua mãe já estava mais madura, você já estava com mais idade. Eu Mas brinquei de boneca com o Rafael, Que né? Ele era o meu bebezinho. verdade. Então, mas nem todo mundo é assim. Isso é uma sorte da família e também da estrutura, porque mesmo assim, ela tendo já uma certa idade, se a mãe não soubesse levar, Sim. provavelmente esse ciúmes traria uma rejeição na infância. Bom, dentro dessa rejeição, nós ganhamos quando a criança se sente rejeitada, ela sente 3 vezes mais o peso de não ser aceito. Isso vai fazer com que ela tenha dificuldade em falar em público, seja introspectivo e não consegue se expor. Ela se fecha. E aí a gordura dela serve como uma proteção. Até porque a gordura, ela é algo natural do nosso corpo. E ela é uma camada de proteção da pele, da parte dos nervos, dos ossos. Isso é uma naturalidade. Você falando agora dessa parte da rejeição, a gente precisa se proteger quando se sente rejeitado. E aí começa a aumentar a gordura física para ter uma proteção. Inconscientemente. Inconsciente. O outro fator que a gente chama de ferida é também uma síndrome do pânico. Eu, com síndrome do pânico, eu vou procurar um lugar, me afastar de todos, e aí entra também o lado da compulsão alimentar. E o que você fala do abandono seria a segunda ferida, o abandono. Que hoje, gente, não precisa ser abandonado numa casa de adoção, no orfanato, não. Hoje nós temos, vamos ver aí quem está participando e consegue identificar uma mãe que está com uma criança na fila do médico, um pediatra, e ela está com o telefone para a criança brincar e também está com o telefone dela lá, passando o dedo e lendo as coisas que são de interesse dela. Aquela criança está sofrendo de abandono. Até eu vi um documentário que fala sobre o primeiro ano de vida da criança. O primeiro ano de vida da criança é onde ela começa a criar a conexão, porque ela está conhecendo tudo, está conhecendo sons, está conhecendo os cheiros, o visual, os sabores, e o quanto ela precisa da conexão do tato, do físico. Então, quando esse exemplo que você deu, a mãe está lá no celular, né, assim, se distraindo também e deixando de dar uma atenção para a criança, não está criando conexão. Vínculo afetivo. O vínculo afetivo, o laço afetivo que a gente tanto fala nas terapias familiares. Isso também vale para o pai, para as avós, os irmãos mais novos, mais velhos, para todos os familiares e pessoas que convivem, né, com essa criança. O primeiro ano de vida é muito importante a conexão física, a atenção. Gente. Então, esse é um sinal de abandono. E como ela mesma disse, para vocês terem uma ideia, o bebê de 4 a 5 anos, ele pode se sentir abandonado quando o mais velho vai para a escola. Então, você percebe que são pequenas coisas que podem causar a sensação, a ferida do abandono nessa criança. E aí, o que vai acontecer quando essa criança se torna adulto? Ele vai ter medo de dizer não, vai ter facilidade em fazer tudo para o outro com medo de desagradar, e isso automaticamente gera nele uma criança insegura. Criança insegura come a unha, não dorme bem, vai procura comida para saciar essa insegurança. Sim, para ativar um prazer momentâneo. Exato, porque o prazer é pela boca. O primeiro prazer, segundo Freud, é o prazer oral, que vem pela sucção da criança no seio da mãe, que alimenta aquela criança e tira a dorzinha da fome. Então, é o primeiro prazer absoluto que a criança tem, já que em vida, né? Bom, segunda ferida, Cibele, ferida da humilhação. Você tem algum exemplo para me oferecer sobre uma criança que sofre uma situação de humilhação dentro de casa? Não está vindo nenhum exemplo na minha cabeça no momento. Posso te ajudar? É que você falou da fase oral. Veio outra coisa. Pra Posso quem comentar? Não sabe, pode. Ela tem TDAH. Ah, ela me caguetando. Então, mas é que ela fala e fala com honra, porque ela sabe lidar. Daí ela fala assim, então me ajuda quando der o branco. É porque eu falei um assunto, olha que maravilha, gente.
Aqui a gente faz ao vivo, né? Sim. Eu falei sobre a fase oral, ela criou na cabeça dela. Estou aqui alimentando, nossa, veio isso, veio aquilo, e você fez a pergunta, eu te ouvi, eu sei que você perguntou, mas eu não estou conseguindo sair do meu pensamento sobre a fase oral. Então fale sobre a fase oral. Que é tão importante, né? A criança tem várias fases e a principal delas é a fase oral. Quando a criança é muito alimentada oralmente, em vários sentidos, oralmente e verbalmente. Por exemplo, nossa, Lê, como você é linda. Nossa, Lê, como você fez certinho isso. Muita Parabéns. Positividade. É o muito, o excesso, o excesso, o excesso. E quando também tem o excesso negativo, é o positivo e o negativo. Agora, quando se fala da parte física, não só de palavras de afirmação ou negativas, da parte física da alimentação, tem muitas famílias, geralmente as famílias mais simples, onde poder aquisitivo menor, poder aquisitivo menor, onde já se passou fome, o pai e a mãe passou fome, teve necessidades. O que eles mais querem é trazer para o filho com amor isso. Eles fazem isso com amor. É verdade. É que nunca falte nada. E nesse nunca falte nada tem excesso. Então, a criança vai com os pais no mercado e olhou lá um produto. A gente não pode falar marca. Olhou um produto. E, às vezes, a condição ainda está apertada da família, mas eles não querem que o filho passe pela situação de vontade que eles passaram. Exatamente. Aí o que acontece? Fisicamente, materialmente, começa a se alimentar muito a criança, para que não falte. E uma outra parte oral em excesso que tem é aquela crença de que a gente não pode desperdiçar deixar nada. o restinho no prato. Não pode, tem que limpar o prato. Tem que limpar o prato. E tem muita comparação. Olha lá, sua amiguinha limpou o prato, comeu tudo, e você vai deixar? Olha que feio. Aqui, nesse exemplo, a gente já tem a alimentação, né, verbal. É verdade. Que está falando sobre a parte oral, que é comer, que é a comida. E tem a parte física também. Que é o estômago mais dilatado, porque não estava cabendo. Ele teria um limite, ele pararia naquela quantidade e deixaria sobrar. Mas, de acordo com a fala da mãe, ele acaba matando aquela restinha de comida, colocando para dentro, forçando uma dilatação do estômago. E o pior é quando os pais, eles são muito severos e ficam falando para a criança, tem que comer, e obriga. O que acontece, né, quando a gente vai atender os adultos que passaram por essas situações? Alguns alimentos, eles não podem nem ver na frente, de tão obrigados que foram a comer naquela fase. Que foi empurrado mesmo goela abaixo. Ou quando eles estão em algum lugar e vê alguém deixando comida no prato, né, sobrando alguma coisa, eles se sentem mal pela outra pessoa. Eles reproduzem aquilo que eles viveram no outro. E se está numa relação, isso pode gerar até um problema. Um problema. Um problema entre casal. É exatamente o que a gente tem falado sempre. Tudo está na infância. Mas pessoas passaram pelo mesmo trauma e uma pessoa desenvolveu obesidade e a outra não. Porque também temos entendimentos diferentes. Sim. O que, para mim, quebrar a unha do dedinho numa véspera de festa e ter que ficar com a unha curta pode ser algo traumatizante. Para a Cibele, tudo bem. Ela vai com a unha curta e está tudo certo. Então, depende do nosso entendimento, de como a gente assimilou aquela dor, aquele trauma. Bom, seguindo então, nós vamos falar um pouquinho sobre a terceira ferida, que é a ferida da humilhação. Por exemplo, você não vai bem na escola, você não consegue aprender, o seu irmão tem essa facilidade, mas você nunca sai disso, você nunca tira 10, seu irmão só tirava 10. Ou, por exemplo, você não consegue ficar magro, o seu irmão é magro, você precisa parar de comer, porque você vai ficar gordo. Aquilo tudo vai sendo uma maneira que a criança se sente humilhada e gera nela um vazio dentro do peito dela, onde ela pode desencaminhar uma compulsão alimentar para tampar, para aquecer aquele buraquinho que é, na verdade, dentro do peito dela, nas emoções. Bom, depois nós temos a quarta ferida, que é a ferida da injustiça. Uma mãe sempre tem alguma preferência por um filho. E isso a gente não fala que ama mais ou ama menos. A mãe identifica, é como se fosse
algo sobrenatural. A mãe identifica aquela criança que precisa um pouco mais de atenção. É um instinto, né? Instinto. É um Falou instinto. tudo, Sibeli. Acho que você pode falar um pouco isso, porque se contarmos um pedacinho da história do Rafael, onde a sua mãe canalizou toda a força dela. Se você quiser até me contar essa história, eu permito, que é com exemplo prático que a gente vai explicar a questão da injustiça. Você se sentiu injustiçada? Não, eu não me senti injustiçada. Eu achei muito estranho, mas o sentimento de injustiça não. Não, mas não. uma outra criança que não tivesse o seu entendimento, Sim, vendo a pode sua ser. mãe dando mais atenção para o Rafael do que para você, esse senso de injustiça, porque a minha irmã tem mais do que eu tenho, isso também pode provocar uma obesidade. Sim, e isso vem exatamente da fase oral, onde você é muito alimentado, como eu disse, tanto no negativo Emocionalmente. como no positivo emocionalmente, ou como matéria com o alimento, você pode gerar esse senso de injustiça, essa ferida, né, da injustiça, porque você vai começar a ver que você está recebendo menos do que recebia. Não é justo? E não é justo. Por que está tirando de mim para dar para o outro? Porque a criança Se eu depende... sou irmã igual, filha Sim. igual, eu tenho que ter o mesmo direito. Depende a idade da criança e o entendimento lógico dela, de como ela entende isso, de como ela é acolhida na família quando vem um irmão. Dependendo muito de tudo isso, o que acontece? Ela começa a entender que estão tirando de mim aquilo que eu recebi, agora é menos. Por quê? A criança, depende da fase de idade, ela não tem esse entendimento. Não tem esse Eu tinha esse entendimento, porque eu já era uma adolescente. Eu tinha esse entendimento, mas eu vi ali a minha mãe 100% dedicada para o meu irmão, para a situação, até porque ela teve uma depressão pós-parto, né? Quando o Rafa nasceu, acho que por uns 6 a 7 meses, mais ou menos. Então, eu vi ali uma pessoa com dificuldade, olhando para uma criança pequena, 100% dependente, mas eu entendia. Mas se eu tivesse mais ou menos de 3 a 7 anos, sim, aí pode ser que, dependendo como a família trata isso, que eu me sentiria, assim, num senso de injustiça. Ele tem mais do que eu tenho. Sim. Isso não é justo. Então, para vocês entenderem que as nossas feridas, elas nos acompanham até hoje. Porque não custa muito para você, por exemplo, estar numa... E aí eu vou reproduzir a questão de injustiça. Estamos, eu e Sibeli, concorrendo a uma vaga muito importante na TV Cidade. Diretora-geral de produção. Né, Silvio? E o Silvio está aqui e vai fazer a entrevista. Aí o meu currículo é muito bom, eu tenho formação em jornalismo, em pós-graduação, o currículo perfeito. E tenho tudo para ser contratada. Chega a Sibeli, que não tem um currículo, nem um terço, só um exemplo, né, Cí? Nenhum tipo de formação, está concluindo ainda o nível superior e ela está fazendo engenharia de produção, não tem nada a ver. E o Silvio, de repente, escolhe a Sibeli. Se eu tenho um problema, uma ferida lá na minha infância que me causou esse senso de injustiça, automaticamente eu saio daqui e vou comer. Como pode a Sibeli ter conseguido a vaga sem uma formação? Mal sabemos que ela pode ter tido uma oportunidade melhor, ele viu nela uma qualificação, ela é melhor de comunicação, ela se expressa melhor do que eu, porque a formação nem sempre é tudo. Então, os gatilhos nos acompanham até a fase adulta, por isso que a obesidade... Você foi uma criança obesa, passou pela adolescência obesa, 60% de chance de você ser um adulto obeso. Se você tem um pai que é obeso, você já tem geneticamente 50% de chance de ser obeso também. Se você tem pai e mãe dentro da obesidade, uma família toda obesa, chega por volta de 100% a possibilidade de você não se cuidar, ser um adulto obeso. Até porque, geneticamente, se pai e mãe já têm a obesidade, a criança ela já nasce muito predisposta a ter o sobrepeso, muito predisposta. Até por conta do ambiente. Se eu sou gordinha, o meu marido é gordinho, provavelmente a gente abre o armário, só tenha dentro do armário os venenitos. Não posso falar os nomes. Mas é aquele que tem um anelzinho que é de cebola, outro de queijo. Aí a gente tem aí, por exemplo, essa foto que representa muito a gula. Prestem atenção no tamanho desse lanche, gente.
Tem famílias que comem dessa forma. Então, daí tem a parte ambiental, que embora a gente tenha os gatilhos, que é o próximo passo que a gente vai falar, que a gente come por ansiedade, dentro do senso de justiça. Você conseguiu a vaga que era, teoricamente, mais propícia ao meu currículo, você acaba me causando esse senso de injustiça, que vai me causar a quinta ferida, que é a ansiedade. Gente, a ansiedade está ligada com o estresse. Se eu estou ansiosa porque a Cibele conseguiu a vaga, eu vou me estressar, eu vou sentir o senso de injustiça padronizado ali automaticamente. Com certeza, a minha vontade é superar o buraco dessa ansiedade, dessa angústia que foi ter perdido o emprego para a Cibele, na competência de superar as minhas necessidades emocionais. Eu vou lá e como compulsivamente. Ou seja, além do estresse, tem aí essa foto. E já aqui nessa situação, você teve um desprazer de não ser Vou me dar o contratada, prazer. você vai se dar o prazer de se alimentar e ter aquele prazer momentâneo para te preencher. Só que isso acaba virando um vício. Olha isso daí. Olha, ela estava com um doce totalmente lindo na mão e ela fala, vou começar pela sobremesa. Agora eu já comi. E muitas vezes nem tem o estômago adequado para isso. Só que a gente sabe que o estômago é um músculo. Então, se você come mais e aumenta gradativamente a quantidade, ele expande. Sim. Se você come menos, gradativamente ele fica mais tensionado e fica menor. Sim. Ou seja, é possível fisiologicamente se reeducar com alimentação. Tanto que tem muitos grupos de reeducação alimentar que são ótimos, eu super recomendo. Ótimos. E, Ô, na Ale, verdade, é o tripé, né, Cibele? Eu vi a foto, né? Vou começar pela sobremesa. Sabe que eu tive uma época que eu aprendi com uma amiga minha, estou tentando lembrar o nome dela, pessoa que fez parte da minha vida lá na fase pré-adulta. Ela falava assim, a vida é tão boa e tão curta e tão gostosa que a gente deve começar pela sobremesa. Então, quando a gente saía, a gente sempre pedia um doce, a sobremesa primeiro, antes. Por quê? Por que deixar para depois o que é melhor? Né? Era um pensamento que eu comprei e por muito tempo eu fiz isso. Eu começava... Engordou? Naquela época, não. Meu corpinho era mais predisposto a ser magro naquela época. Hoje, nós vamos ver daqui a pouco, Cibele, uma nova tendência é fazer o exame de cortisol. Se você está em casa, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas se você está em casa, está tentando de todas as formas, já reduziu quantidade, já reduziu caloria, está se exercitando e não está conseguindo emagrecer, peça para o seu médico ou pague particular. É R$40 um exame de cortisol, que é o exame do estresse. O estresse não permite que você emagreça. Não, porque você tem que estar sempre dando um prazer para compensar, sistema compensatório. É exatamente essa palavra, muito bem. Bom, se a gente entende que o nosso cérebro manda uma mensagem automaticamente depois de 20 a 30 minutos de uma refeição, ou seja, de 20 a 30 minutos, eu vou entender que estou saciada. Quando a gente come muito rápido ou faz uma refeição sem muito critério, por isso que a gente fala, enche um prato de salada, de verde e tudo mais, coma devagar, saborize aquilo, para que o seu cérebro vai entendendo de 20 a 30 minutos, não sou eu, viu, gente? Isso daqui foi pesquisa científica. De 20 a 30 minutos o seu cérebro leva para te avisar que você está saciado. Porque nesse momento ele mostra a sensação de saciedade com um hormônio chamado leptina. Aí esse hormônio fala, pode parar de comer, Cibele. Pode parar de comer que você já está saciado. Se você come muito rápido, o seu cérebro não tem esses 20, 30 minutos, você vai comer mais. Certo? Então, a fome, ela tem a fome, e sempre observar, a fome física, ela demora para chegar. Você tomou café agora, o seu organismo vai se preparar para a digestão, tudo mais. Aí, 10 horas, o que você come, Cibele?
O correto é evitar comer alguma coisa antes de dormir, né? Não, de manhã. Ah, de manhã, Você acorda desculpa. de manhã, toma o seu café. Que horas você vai sentir fome? Por volta das 11, meio-dia, um horário já de almoço. 11, meio-dia. Então, você não tem o hábito de comer no meio da manhã. Não, não tenho. Você percebe que, no seu caso, a fome física, ela vem bem devagarinho? Sim. Das 8 da manhã no café da manhã, ela vai chegar por Ai, volta de Ale, umas mas no 11. final do dia ela vem bem Bem rapidinho. rápido. É emocional. Porque a fome emocional, ela chega de repente. Aham. Então, é fácil da gente observar, sendo que a gente para se observar. Se a fome fisiológica, ela chega devagar, você pode dar uma enganadinha com água com gás, uma água com limão, algumas coisas que são fáceis da gente encontrar. Uma ameixa, uma maçã, alguma coisa que não tenha caloria. Não vai comer um cachorro quente com bacon, que é o que a gente tem aqui para sorteio. Porque aí é calórico, embora gostoso, é calórico. Mas o que eu quero falar para vocês, a fome física, ela vem devagarinho, mas a fome emocional, que foi até tema do programa da semana passada, eu como as emoções, eu bebo as emoções, porque ela vem rapidamente. Se você brigar com o namorado, a fome emocional vem. Se você passar no meu lugar na entrevista com o Silvio, a minha fome emocional vem. Então dá pra gente entender a diferença entre uma e outra. O que você acha disso? É possível praticar com exercício diário? Sim, é possível. Sim, tudo é possível ser mudado, né? Tudo, todas as situações emocionais podem ser mudadas. Basta você entender que você tem um problema, né? Primeiro passo. Se ver, né? Se ver e entender que existe um problema ali e decidir se cuidar. E nesse decidir se cuidar é decidir ter esforço. Muito esforço mesmo. Porque não é fácil. Eu estou no processo. Eu também estou. Estamos. Não é fácil. Não é. A gente não tem uma boa notícia para vocês. De verdade, não é fácil. Não é. Mas é possível. Por isso que nós montamos um grupo que é um grupo de apoio terapêutico. Não tem terapia, não tem uma atividade que a gente possa oferecer para vocês gratuitamente, mas nós temos ali a minha força de vontade, a força de vontade da Cibele, as nossas dicas. Olha, gente, eu comi isso, aprendi essa receita. Olha, gente, isso daqui tá muito legal. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer uma caminhada, vamos tentar fazer um processo diferente, uma dança, alguma coisa. Então, se você tá aí com vontade de entrar nesse grupo nosso, chama-se Grupo de Apoio Terapêutico para emagrecimento, mas tem gente que já entrou sem querer emagrecer, só querendo estar lá porque tem muita motivação. É válido também, porque em algum momento pode despertar o interesse em cuidar mais da saúde. Porque quando a gente fala em emagrecer, infelizmente, ainda se tem esse tabu. Pessoa magra é saudável. Não, não é. A gente não fazendo apologia à obesidade, não. mas não é verdade, não é uma regra. Não é uma regra. Você pode ser gordinho e saudável, mas Sim. Geralmente não é assim. Geralmente não, porque a gordura traz muitos malefícios à saúde. E dependendo como você está na sua altura e o peso que você está, a distribuição disso na sua altura, você tem vários riscos físicos de saúde. Mas pessoa magra não é sinônimo de saúde. É verdade. E nem de felicidade. Também não. Nem gente bonita também não é sinônimo de autoestima, tá? De verdade, estou aqui, eu que vos falo. Não tenho problema nenhum com o meu corpo. Aliás, me acho muito mais bonita do que quando eu era mais novinha e mais magra. Mas a gente tem que procurar, como você falou, a saúde. Então, os exames estão todos ok, mas a gente tem que prevalecer a saúde. Vamos dar uma boa noite aqui para o pessoal que chegou agora, sim? Pois a gente já vai falar um pouquinho sobre algumas terapias, né? O que faz, como que a gente pode procurar uma terapia antes mesmo da gente ter um infarto, fazer um cateterismo, porque é só assim. A terapia que fala sobre Lacan, ele fala que a pessoa, quando chega no fundo do poço, é que ela procura ajuda. E nós, como terapeutas, nós não podemos colocar na cabeça de vocês de forma agressiva. A gente pode apresentar e vocês sim podem desejar fazer as terapias. Não espere chegar num infarto, num cateterismo, num problema oncológico para você pensar, posso mudar de vida. E não é tão difícil quando você tem apoio, tá? Vamos lá, Si? Vamos. A gente tem aqui celular.
Olha, A Rosângela. a Rosângela está numa briga incrível com o José Carlos Kiel para ver quem é que vai ganhar o prêmio que o Silvio prometeu no final do ano para quem ficasse mais assim assíduo nas nossas programações, e ela todo dia ela tá com a gente. Ai, que bacana. Tô torcendo aí, hein, Rô? É isso aí. Ela tá pedindo para deixar o like, né? Aqui ao lado, gente. Para deixar o like aqui do ladinho da onde vocês estão assim, assistindo, tem o joinha. É só clicar ali, já ajuda muito a gente. O Sérgio Alcarde, boa noite. Deixa eu dar uma boa noite pro Sérgio. Só Boa noite, porque é Sérgio. corintiano. Meu Deus. Ele está aqui, está falando que é um tema muito importante para a sociedade. O Luciano Bassi, mandando um boa noite. A Daniele Nascimento, boa noite também. Eu vi o Luciano Bassi mandando dar um beijo para você. Será que... não, está aqui embaixo. Tá embaixo. Manda um beijo para a Cibele. Um beijo para você, Lu. A gente tem a Luciana Redondano, que era para estar aqui com a gente, falando um pouquinho da experiência dela e também contando do assunto super chato que daqui a pouco a gente vai falar. Invadiram o CREM, nós precisamos de ajuda. Aí a Aparecida Donizete Graf Xavier, boa noite, muito interessante esse assunto. Cibeles Angerolamo, através do Rafael. Rafa tá usando minha conta do YouTube. Boa noite, minha linda Alexandra. Eu já ganhei minha noite, Rafael. Ele é beijo, seu fã, viu? carinho. Ele te adora. Eu também amo esse menino. Boa entrevista com a minha irmã, sucesso. Pra gente, viu, Rafa? Dá um beijo na mamãe. A Michele Ramos, é difícil mesmo. A Michele é minha manicure. Mas ela tá gordinha ou tá A mantendo Mi vai o pé? fazer bariátrica. Bariátrica. A vida toda ela sempre foi gordinha. A gente tem conversado bastante. Ela tá fazendo sobre terapia. Isso. Ela porque tá a se bariátrica cuidando. sem o apoio psicológico Precisa, é muito importante. Michele, um beijo pra você, minha linda. Eu amo muito você, eu amo muito sua história. Eu sou fã dessa mulher. Ela é incrível. Me manda uns vídeos ou vem aqui contar a sua experiência pra gente. Porque eu tentei achar uma pessoa recém-operada para saber como que é, os passos que a gente tem que seguir para fazer essa cirurgia ser um sucesso. Então, nos conte, mantenha-nos informados. Boa noite, mulherada. Luciano Bassi, oi. A Hilda Costa, proteção emocional. Isso, Hilda. Proteção. É assim mesmo, viu? O Luciano, boa noite de novo. E a Rosângela, né? José não está aqui. A Rosângela está frente. assistindo para competir mesmo, para ganhar o prêmio, hein? É verdade, está na frente. O José Carlos não está aqui. É isso, então vai marcando. E é isso, Cibele. Agora o que eu ia falar para você é assim, dentro desse contexto, a ansiedade, ou comer o chocolate, ou deixar o armário cheio das coisas que, no momento da nossa fome emocional, da nossa necessidade de proteção, como a Hilda falou aqui no comentário, o que eu vou procurar? Eu vou procurar uma fruta que está na fruteira? Não. Então, como é a estratégia alimentar para a gente ter na nossa casa, inclusive para servir de exemplo para os nossos filhos, nossos irmãos mais novos? Se você tem muita dificuldade na alimentação e você sempre está comendo as besteiras, né, que a gente fala... Os venenitos. Alimentação não saudável, é ideal você, quando for ao mercado, levar uma listinha de coisas boas e saudáveis, já até com umas receitinhas já preparadas na cabeça para você fazer. Lembrando de que se você não... Vou dar um exemplo. Se você não gosta de folhas, eu não gosto de folhas. Você não gosta de folhas, não se força. Vai devagar, pega leve. Vai no legumes, vai na fruta, vai em outras coisas que são saudáveis, que dá para fazer umas receitas legais, gostosas. Usem temperos para ter mais sabores, porque a pessoa, quando ela está na obesidade, ela tem dois tipos, né, degustativos do obeso. Não, da degustação do obeso. Ou é não sentir nada, porque só quer engolir, ou quer só se abastecer, em tudo. Ou prazer, sentir, saborear. A maioria, pelo que eu estudei, gosta mais do saborear. Não só simplesmente do engolir. Uhum. Então, coloquem temperos que vocês gostem, coloquem sabores para ficar agradável. Porque a comida saudável, ela não é ruim, ela é boa. E se for muito bem feita, com os temperinhos que você gosta, vai ficar legal, vai ficar fácil de consumir. Lembrando que também tirar tudo, Ale.
Não é indicado. Não, se você compra a caixa de chocolate, compra um chocolate, aqueles compridinhos maiores, que vem 210 gramas, acho que vem isso. E, claro, se você tem uma compulsão alimentar, vai ser difícil você comer um quadradinho por dia. Você vai comer uma barra num dia. É verdade. Mas, assim, aceita que existe uma dificuldade, que não é fácil, que tudo é um esforço. Mesmo que você não faça uma alimentação totalmente saudável, dá um espaço e aceita que você pode, um dia ou outro, ingerir algumas coisas que você gosta, que você sente prazer, mas começa diminuindo isso, vai substituindo pelo que é mais saudável, diminui e substitui pelo que é mais saudável. Então, é possível, sim, mudar a alimentação, é possível ter algo mais saudável para comer e começar a emagrecer no sentido de saúde, de melhorar a saúde e de evitar doenças que a obesidade traz. E o que é muito importante na fala da Cibele, eu estava até olhando os recadinhos aqui, é a participação da família. Então, por exemplo, você não pode privar o seu filho de comer um chocolate porque você tem um problema com a obesidade. O que você pode evitar é combinar com ele de comer longe de você, até você ter a estrutura de entender que aquilo ali não pode ser consumido para você. E o que ela falou de muito importante, é a meta. Não coloque metas que são inalcançáveis, inalcançáveis. Você vai desistir, vai abortar a missão na primeira semana. Então, não há necessidade de tirar de tudo o que você gosta de comer, e sim a quantidade, valorizar a qualidade do que você está comendo. Por exemplo, sabemos que o maior índice nosso de canseira no fim do dia é por conta do açúcar. E como a gente come açúcar? Só o açúcar que a gente coloca no café, no chocolate, no bolo? Não, através do carboidrato. No refrigerante. Que é muita quantidade de açúcar. Então, o que a gente pede para fazer? Se você consegue diminuir o açúcar do café, ótimo. Mas você consegue diminuir a quantidade de arroz, que é carboidrato, mas vira automaticamente açúcar no seu sangue. Então, você vai precisar diminuir essas coisas que são açúcares, né? Entrou no seu organismo, logo o primeiro passo já é se transformar em açúcar. Por quê? O carboidrato, gente, dá lentidão na gente. Na hora que você almoça, que você ingere, dá uma satisfação, é gostoso, dá até um up. Mas dá meia hora, 40 minutos, né? Baixa toda aquela energia. Exatamente. E a canseira vem desse excesso de açúcar. Na verdade, o açúcar envenena. Eu ia trazer uma reportagem, mas eu não consegui uma reportagem pequena e achei que ia ficar muito cansativo para vocês. Mas sugiro que vocês procurem no YouTube o envenenamento por açúcar, porque tem vários vídeos falando que o açúcar, de fato, é uma coisa que te inflama. Então, a gente pode começar a evitar. Modelo mental. Como a gente faz para mudar modelo mental? Dentro da neurociência, a neurociência é a forma que a gente encontra de reeducar os nossos pensamentos e as nossas ações, o nosso comportamento. Está aqui uma terapeuta comportamental que vai poder falar um pouquinho como é a mudança desse comportamento através, claro, da neurociência, da psicologia, da psicanálise. A psicanálise, ela entra um pouquinho mais no cuidado do inconsciente. O que é que você guarda debaixo do seu tapete que está fazendo com que você tropece agora que você já está adulto? É sempre a mesma coisa. Então, a gente tem que voltar, descobrir o que está machucando o seu inconsciente para que você tenha o seu futuro leve, pleno e brilhante. Mas a psicologia, a neurociência trabalha muito com a parte comportamental, de mudar padrões mentais. É possível. Vamos ver um pouquinho? Lembrando também que a hipnose ajuda muito a você chegar no seu inconsciente e entender o que está acontecendo. Exatamente. E depois a gente até vai um caminho rápido, né, Ale? Muito mais rápido, dos tratamentos que a gente pode oferecer para auxiliar. Como eu procurei ajuda, e, gente, não é uma ajuda de um único profissional, não, viu? A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então, na nossa equipe tem as terapeutas, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem nutricionista, tem fono, tem fisioterapeuta, tem pilates. Massoterapeuta. Então, a gente tem uma equipe
estética, para já começar a ficar bonitona, né? Falar em estética, o Luciene Zimmermann, um beijo para você. Precisa cuidar de mim, viu, Luciana? Você tá na minha mira. Bom, que agora vamos falar sobre a hipnose? Vamos falar sobre o modelo mental. Tá. Aí vocês ficam aí vendo e já imaginando o que é isso que está aí na sua tela. Pode falar sobre a mudança do padrão mental. Nós trabalhamos, tudo é mental, né? E nós trabalhamos e funcionamos através dos nossos pensamentos, da nossa mente. O que eu penso é o que eu sou. E o que eu penso é o que eu realizo, é o que eu faço. Então, quando a pessoa chega com a obesidade, com o transtorno alimentar, trazendo essa questão, a primeira coisa que a gente faz na terapia é entender o que ela tem, como ela está, e entender o que ela quer, não o que a gente quer. O que ela quer. Então, ela está num estado que não está agradável. E qual o estado que é agradável, que é bom? Ela decidiu pela ajuda. Sim, porque se ela buscou ajuda, ela quer mudança. Isso, certo. Porque se não quiser mudança... Não adianta. Não adianta. A gente não segue com Ela perde o dinheiro e a gente perde o nosso tempo. Sim, e a gente não vai perder nosso tempo, né? A gente quer cuidar de quem quer ser cuidado. Então, a pessoa traz essa situação ruim e a gente modela, dentro do que ela quer, a situação boa. Ela sai de um estado negativo para ir para um positivo. A gente começa já a visualizar isso. E dentro desse positivo, a gente começa a filtrar o que é possível. Eu quero perder 10 quilos em um mês. Não é possível. Não é Traz possível. a realidade, entende, gente? Então, e o trabalho é personalizado, porque, de repente, uma pessoa que está no ápice do emagrecimento, ela consegue. Mas é difícil, então cada caso é um caso. Então, se o objetivo é emagrecer 10 quilos, eliminar 10 quilos, esses 10 quilos, dentro do seu peso, sua estatura, eu não sou nutricionista, tá, gente? Mas a gente entende algumas coisas, né, Ale? A gente tem esse acompanhamento com os profissionais que trabalham com a gente. A gente aprende uma coisa muito. Ou outra, a gente acaba aprendendo. Né? A gente vai distribuir esses 10 quilos em meses. Quantos quilos, né, é possível eliminar em um mês? 2, 3, vamos trabalhar com uma realidade. Então, a gente começa a filtrar. E aí, a gente começa a trabalhar a mente para isso. Por quê? Se eu estou com 10 quilos a mais e eu quero 10 a menos, eu não quero esperar um ano para isso. Não quero. Eu vou desistir, eu não vou conseguir, eu vou me frustrar. A partir do momento que começa a chegar perto dos 10, e a gente sabe que existe uma demora, né? Quando a gente está perto do objetivo, na questão do emagrecimento, eu começo a perder o ânimo. E quando gera um desânimo, você começa a desistir. Então, a gente trabalha muito a mente para isso. E a gente trabalha como a mente para isso? Com o trabalho das energias, com a hipnose, com a programação neurolinguística e também com a análise, entendendo os porquês, os como e desde quando que esses pensamentos estão vindo para a pessoa. Como você disse, sempre é personalizado, né? Cada indivíduo é único. A gente começa a trabalhar isso. E entendendo, trabalhando isso, a pessoa ela tem muitos recursos. Ela sai da sala de atendimento com uma lição de casa para fazer por um período e vai se renovando até conquistar o objetivo. Mas sempre que alguém me procura para tratar uma obesidade, a gente trata a saúde. A saúde física, mental e emocional. O emagrecimento vai ser consequência. Porque, por mais que a pessoa queira se ver magra, eu quero ser magra, porque magra é bonito, isso e aquilo, ela já tem ali um padrão negativo criado, porque ela tem que ser aquilo que alguém foi imposto, idealizou e que, na verdade, ela se frustrou porque a vida toda ela não conseguiu ser. Sim. Está dentro da mudança de padrão de comportamento de que eu não preciso ser o que as pessoas querem que eu seja para eu ser feliz. Isso está dentro de uma mudança de padrão de comportamento, porque essa raiz, ela vem lá da infância. Sim. Muito, muito, muito antes, dentro do útero da mãe. Então, aqui o padrão mental, gente, o consciente é somente 5%. O inconsciente, 95%. Então, tem coisa guardada que está te impedindo do sucesso. Por isso que ela falou que não vai fazer com que você acredite que se você quer perder 10 quilos em 20 dias, em 15 dias, sem sacrificar a saúde, nós não podemos fazer isso com você.
Mas é possível. De repente ela acelera, toma um chá que ajuda no emagrecimento, aquele chá de gengibre, tem um monte de coisa natural. A Hilda está até falando uma coisa aqui que é importante ressaltar, tudo tem a ver com amor. Que assim tudo pode ser resolvido. Melhor comer arroz integral e o feijão preto, porque aí você acaba... Eu acho que é o arroz preto que ela quis dizer. Eu li feijão, mas é o arroz preto, porque tem um arroz que é muito nutritivo, que é arroz preto. Eu não gosto, viu, Hilda? Eu prefiro não comer arroz. Eu gosto do arroz branco, aquele que é bem... Não tem nada de bom, mas é aquele que eu gosto. Então, eu prefiro não comer. Também não gosto. Eu gosto daquele branquinho arroz, básico. Aquele arroz é basmati, não é marca, é o nome do arroz. Ele fica mais compridinho quando você cozinha ele tem menos carboidrato. Olha só. É gostoso. Ele fica igual o arroz branco. A gente tem que... E sabor também é igual? Sabor igual, é igual. Ele tem, o custo é diferente, né? Claro, o valor né? é diferente, mas ele tem o mesmo sabor. Você faz ele igual o arroz branco. Bom... Na minha pesquisa, voltando agora, a gente fala assim que... Eu até falei do açúcar, né? Eu marquei aqui um adendo para falar para vocês que tem 3 pós que matam. O açúcar, a cocaína e o sal. Então, esses são 3 pós prejudiciais à nossa saúde. O açúcar te inflama, o sal te incha, provoca problemas renais, e a cocaína vocês nem precisam. Mas eu gostei da piadinha do doutor em psiquiatria que eu assisti para estudar um pouquinho de dados, né? Para falar para vocês, e eu gostei muito dessa colocação. Bom, voltando à questão, por que o gordinho tem dificuldade em emagrecer? Além da parte genética, ele também tem o agravante. A Rosângela Cremasco mandou algumas perguntas para a gente, e ela até pergunta por que tem pessoas que são magras que têm dificuldade de engordar, sabendo que come direitinho. É o processo inverso, no caso. E aí, entendendo a cabeça do gordinho, a recompensa é imediata. Por que a gente tem dificuldade em fazer o emagrecimento se a gente sabe que em um mês a gente não vai emagrecer 10 quilos? Porque a gente quer a recompensa rápida. E a gente acaba desistindo da dieta porque o prazer da alimentação é só eu colocar alguma coisa na boca que eu vou me sentir saciada, recompensada. Já o processo de emagrecimento, quanto tempo eu tenho que esperar para o resultado de emagrecimento? Muito. Não é fácil. Não é. Então, por isso que é mudança de padrão de comportamento. E outra coisa que eu gosto muito de deixar claro para vocês. Ela estava falando sobre a gente pôr metas e metas que sejam atingíveis, alcançáveis, né? Aqui a gente tem um fator que chama mecanismo de delimitação acionado, porque a gente não consegue colocar o limite. Então, a gente não tem esse mecanismo, a gente evita. Como que a gente evita? Não olho no espelho, não me peso, eu fujo. Eu uso só a roupa escura. Tá tudo certo, porque eu finjo estar numa situação positiva da qual eu já não me encontro mais. E aí o processo de obesidade, ele vai só sendo cada vez maior e a gente chega onde, por exemplo, eu cheguei. Né? Aí é hora de não esperar o fundo do poço para pedir ajuda. Chamei minhas amigas, chamei a nutricionista e falei, me ajuda, porque sozinha eu não vou conseguir. E tá indo. Aí eu dei força, ela também está no processo de emagrecimento, tem mais umas 4 amigas que estão no grupo, uma apoiando a outra. Se você quer entrar no nosso grupo de apoio terapêutico, eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. Ali nós não trabalhamos terapias, mas nós podemos oferecer algumas terapias no particular. Então, marque aí, acho que está ali no GC, né, Silvio? O telefone ou não colocou, tá? Tá aí aparecendo para vocês. Pode me chamar, que daí automaticamente vocês já têm o contato da Cibele. Bom, alguns aspectos psicológicos a gente não pode deixar de falar. Mas como a gente já está em 8 horas e 8 minutos, eu vou dar uma passadinha nos tópicos e a gente volta a discutir para que todo mundo possa entender os aspectos psicológicos. Gente, importante é não rotular.
eu sou gordinha por um fator, outra pessoa é gordinha por outro fator. O rótulo nós não podemos colocar em ninguém, porque cada um tem o seu verdadeiro motivo, a sua verdadeira essência e o que está te fazendo estar nessa situação de sobrepeso ou até mesmo de obesidade. Para quem não sabe, não é difícil. É só você pegar a sua altura, dividir pelo seu peso e você vai ter o índice de massa corpórea, que é exatamente esse cálculo que você não pode ultrapassar do 30. Acima de 30 você já está em sobrepeso. E acima de 35, obesidade. 40, obesidade mórbida. Então, precisamos ter essa atenção. Bom, dentro dos aspectos psicológicos, a gente fala da inibição emotiva, que é o comer com a emoção. Comer as emoções, beber as emoções. E a gente tem também o fato da gente ter a regurgitação que favorece a queima de gordura. Então, por exemplo, eu como, logo em seguida eu vou para o banheiro, regurgito e acabo até, às vezes, engolindo de novo ou colocando para fora. Isso é um transtorno. A gente precisa falar um pouquinho sobre isso. E o pica, que é a maneira que a gente tem de comer coisas que não são nutricionais. Por exemplo, tecido. O giz. Giz. Na infância isso acontece muito, o giz da... Acho que hoje nem usa mais giz de lousa, né? Na prefeitura ainda usa, no estado também. Mas é exatamente não comer algo nutricional, porque se for nutricional, engorda. Então, eu não como nada, mas eu como tecido, eu como cabelo, terra, giz, o que mais? Engole as unhas que roem. Cabelo. Isso se chama transtorno PICA. PICA. E tá no DSM-5, aquele livro enorme que está super atualizado, recentemente foi atualizado, com mais transtornos. Cada vez mais transtornos são atualizados nesse livro. Gente, a avidez pela gratificação. Eu quero velocidade, como ela mesma disse. Eu quero emagrecer 20 quilos em um mês. Você não vai ter saúde. Pode até chegar nessa... É impossível. Eu até acredito que seja possível, porque eu assisto aqueles casos de gordos mortais que passam... Nossa, mas não é humano. 20 quilos num mês não é Para quem come as calorias que eles comem, eu já vi esse emagrecimento. Então, mas não é fácil. Você acaba perdendo a qualidade do seu cabelo, a qualidade da sua pele, seu bom humor, sua vivacidade. Mexe com os hormônios, principalmente nas mulheres. Exatamente. Por falar em hormônios, posso abrir um... A casa é nossa, Sibeli. Nós, na faixa dos 50, né, Ale? Ela. Não me envolva nessa história. Não vem, não. Ela também. Nós entramos na menopausa. No caso, eu estou no climatério, que é uma pré-menopausa. Você já entrou na menopausa? Eu já estou. Eu não queria contar, mas você também me entrega. Então, vamos lá, fazer o quê, né? Vou fazer 49. Estou me vingando. Você entregou meu TDAH? A mulher, na fase da menopausa, num climatério, ela começa a ganhar a pochete. E, assim, gente, a minha já está quase uma mochila. Uma bolsa... A minha já está mochila. Mochila, uma bolsa térmica. É que a minha mochila eu carrego nas costas. E essa parte da região da barriga, a parte abdominal, é a parte mais difícil da mulher eliminar, né? Dela eliminar. E a gente começa a ganhar outras gorduras, como braço, coxa, a parte de dentro da coxa. É tudo parte que incomoda muito na mulher. Não estou falando esteticamente, eu estou falando realmente assim, para você andar, para abaixar, amarrar um tênis. Sim. Isso atrapalha muito. Mulheres que estão nessa faixa, acho que de 45 acima de 50, que podem estar no climatério, menopausa, igual como eu e a Lei estamos, sim. Procurem um ginecologista, vão atrás, vão fazer exames hormonais. Tem gente que fala que é legal a reposição, tem gente que fala que não é legal a reposição hormonal. Então, decida o que é legal para você, fazer ou não fazer a reposição hormonal. Cuidem, porque é muito difícil da gente eliminar quilos. Depois de certa idade, é muito difícil. Mas eu não estou falando isso por estética, eu estou falando isso porque os quilos, para eliminar difícil. Para ganhar é assim, vem de graça. E eu falo por questão de saúde, porque cada vez mais a gente pode começar a ficar obesa
E nessa faixa de idade, começa o colesterol, triglicéridos, tudo subir, pressão alta. Minha pressão já alterou, sempre foi 12/8, agora já está num 13, já está alterando. A questão de diabetes, principalmente a tipo 2, começa... Gordura no fígado, enfim, Sim, gente. então aí cuidem. já começa, a situação vai degringolando e a gente chega no fundo do poço. Eu vou contar para vocês, porque eu acho que minha vida ela é uma diversão. Dentro das dificuldades, eu levo tudo de boa, mas eu procuro o resultado. Eu não fico acomodada só rindo, não. É que eu gosto de contar porque são coisas que talvez você já passou em casa. Posso contar uma coisa que fez com que eu tomasse uma decisão? Fui lavar as minhas costas e apareceu uma cãibra no músculo das minhas costas. Ao esticar a mão, falei, não tá certo isso. Ô, louco, eu não cheguei nos 50 ainda, como que eu vou chegar nos 60, nos 80 de cadeira de roda? Eu falei assim, não, agora é a minha função. Porque eu li um livro uma vez que se chama Limite e Disciplina na Medida Certa, do Samitiba. Maravilhoso, psiquiatra, de altíssimo padrão, vale a pena ler, deve ter sido atualizado, mas é um livro bem antigo. E lá ele falava que uma mulher aos 35 anos tinha procurado ele para fazer as terapias. E essa mulher começou a contar a história dela e ela sempre falava, não, eu sou gorda porque a minha avó não me ensinou a comer. Não, eu sou gorda porque a minha mãe falava que gorda é bonita. Não, eu sou gorda porque nunca me faltou namorado. Eu sou gorda porque isso. Eu sou gorda, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu namorado, a culpa é da minha avó, a culpa é de todo mundo. E ele foi ouvindo, né? Porque a psicanálise desenvolve essa nossa habilidade em ouvir, e ele ouvindo, ele acabou. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está com quantos anos hoje? 34. Ah, então hoje é sua avó que coloca o seu prato? Sua mãe está viva? Não, minha mãe faleceu aos 5 anos. A sua mãe continua falando que gordinha é bonita? Hoje você está casada? O seu marido está feliz com o seu aumento de peso? Ela falou, não. Então, aí ela parou e refletiu que a culpa era, sim, do pai, da mãe, das nossas influências, do nosso meio onde a gente vive e é criado. Mas depois dos 16 anos, é você que faz seu prato. É você que se olha no espelho. Antes disso. Aí você casa, é você que faz seu prato. Aí eu cheguei, que na época eu ainda estava com uns 26 anos, saindo da faculdade, e aprendi que não existia culpado para a minha obesidade. Era escolha minha, era comodismo. Enquanto eu estava culpando a minha mãe, a minha avó, fulano, cicrano, eu não precisava tomar uma atitude e mudar a minha vida. A partir do momento que eu pego a culpa para mim, pego a minha garrafa e levo comigo, eu consigo mudar de situação, mudar a minha vida. Passo a passo, estou aqui pela enésima vez tentando emagrecer, quem me conhece sabe, mas importante, nunca vamos parar. Não. E nunca vamos desistir. Desistir jamais. Se você quer entrar no nosso grupo de apoio terapêutico para mulheres, só nos procurar, porque nós temos um grupo que não vai fazer você esmorecer, não vai permitir que você desista do seu objetivo. Mesmo que você dá uma balançadinha aqui, uma balançadinha no churrasquinho, né, Sibeli? Sim, e tá tudo bem, tá gente. Tudo bem. No outro dia a gente dá força, vamos recomeçar. Vamos lá, vamos voltar para o objetivo. É isso aí. Antes da gente só falar dos tratamentos, que já estamos quase na reta final, a obesidade também tem o fator, que é um dos aspectos psicológicos, é a autocrítica. Eu começo a emagrecer, chego na minha nutricionista, ela fala, nossa, parabéns, você emagreceu, né, 7 quilos no mês, 5 quilos no mês, tá 1 quilo por semana, tá ótimo. Ah, não, mas eu poderia mais, eu não fiz direito. E aí começa uma autocrítica que não faz com que você valorize aquele pequeno sacrifício. Uma autocobrança, né? Que começa... parece um chicotinho nas costas. Exato. Né? Isso não faz bem. Não. Então, deixe de tentar ser perfeito. Trabalhe com a oportunidade que você tem na mão. É pouco. É um degrauzinho por dia, mas é assim que a gente sai daquele número dos 3 dígitos que eu estava na balança. Calma, que eu já desço para o 2º dígito. Me aguarde. Daí nós temos o isolamento social,
que é um dos aspectos psicológicos, que é a vergonha, a exposição, a gente se fecha, a gente entra em depressão, outros fatores. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre o isolamento? Isso. Então, a pessoa ela se isola não só dentro de casa, ela se isola também na roupa. Que quando ela tem que sair, ela começa a se esconder. Ela começa a se esconder dentro com a roupa e ela começa a evitar a parte social. Ela tem vergonha de conversar com as pessoas. Se ela começar uma dieta, ela começa a não contar para as pessoas. Com medo da cobrança. Com medo da cobrança. Porque se alguém um dia vê ela num cachorro quente ali da esquina, vai falar, sabia que não ia dar certo, ela não quer crítica. E ela também precisa de um apoio. Fala do apoio familiar, do apoio dos amigos, né? Quando a gente fala, eu estou em dieta, respeita a decisão daquela pessoa, porque daquela pessoa não é sua. Respeita, né? Apoia, ajuda. Valorize. Que seja 1 quilo. Se ela deu uma escorregadinha aqui, uma escorregadinha ali, gente, tá tudo bem. Por isso que o grupo terapêutico é legal de mulheres, porque se você escorregou hoje, você pode ali dar o seu depoimento e a gente vai dar suporte técnico para você. Calma, eu também escorreguei no final de semana e tá tudo certo. Sim. Não é, Cibele? O importante é apoiar. Mas sobre o isolamento, obrigada. Sobre o isolamento, é isso. Começa pela roupa, a pessoa começa a se esconder, se isolar na roupa que ela está usando, e depois dentro de casa. Ela vai começar a evitar a parte social. E isso não é nada legal, porque ela vai se desconectando. E quando tem desconexão externa, também tem desconexão interna. Bagunça interna, bagunça externa. Aí, além dela ter um transtorno alimentar, ela começa a ganhar uma depressão, entre outras coisas, e até pensamentos que não são a favor da vida. Exatamente. Aí é desvalorização da vida. E é até bom lembrar que a gente está na campanha do Setembro Amarelo. Nós temos feito bastante palestras em entidades, em faculdades, universidades, escolas, colégios, para tentar levar um pouquinho de conscientização da valorização da vida. E isso tem sido muito importante. Quando a gente evita a palavra suicídio, não é para não falar, é simplesmente para treinar o nosso cérebro com a mudança de padrão de comportamento, para que a gente aprenda, ao invés de falar muito sobre suicídio, falar sobre a valorização da vida. Sim. Inconscientemente, a gente vai alimentando a nossa cabeça que valorizar é muito mais importante do que perder. Valorizar a vida não só por estar vivo, mas valorizar sua saúde, sua autoestima, sua autoconfiança, seu intelectual, a sua parte social, familiar, relacionamentos. Valorizar a vida, a sua vida, o que você tem e o que você é. Verdade. E o outro fator psicológico, e eu já fecho aqui para a gente começar realmente no que de fato é importante, que são alguns tratamentos que a gente pode ajudar e colaborar com você, o autossacrifício. Essa palavra eu acho que deveria ser sobrenome ou nome do meio de toda mulher, ou da maioria. O que é autossacrifício, gente? Simples. Autossacrifício é aquilo que eu saio todos os dias, pela manhã, com macacão, com roupa, com mochila, com pão, com lanche, com capacete, com o uniforme do filho, com tudo, para dar conta do meu dia como mãe, mulher, profissional, amiga, amante. Tudo isso nós temos que nos autossacrificar. Em qual sentido? Durante a rotina do dia todo, eu não tenho tempo para preparar uma marmitinha de fruta para eu levar no trabalho. Eu não tenho tempo para fazer 1 hora de caminhada para acompanhar o meu emagrecimento. Eu não tenho tempo de falar com uma amiga no grupo terapêutico, porque eu fico sempre em segundo plano, com o meu autossacrifício. Essa é a parte mais fácil que a gente tem de mudar. Como? Amor próprio, autocuidado. Alimentando a autoestima, autoconfiança, acreditando que você pode mais e que você é a pessoa mais importante da sua vida. E nesse grupo de terapias, grupo terapêutico para mulheres, é exatamente para resgatar isso de você. Se você estiver muito afastadinha do grupo, a gente te chama, opa, peraí, essa semana você não apareceu para fazer o seu autocuidado. E é assim que a gente vai
dia após dia, ajudando você e nos ajudando. Porque quando eu coloco a minha cara aqui e falo, estou no processo de emagrecimento, e amanhã eu quero comer uma coxinha, que primeira coisa eu penso? Na coxinha? Não posso comer a coxinha, porque eu não posso desapontar as pessoas que estão comigo. Eu motivo essas pessoas e elas me motivam. Mas você vai pensar na coxinha. No final de semana, porque tudo é possível. Sim. Não precisa nada drástico, certo? E a gente tem aqui, o Silvio está falando na coxinha, porque ele tem uma empresa, a melhor coxinha, a melhor coxinha de Limeira. A melhor coxinha e melhor salgados. Coxinha salgados. Inclusive patrocina nosso programa, a melhor coxinha. Se sentir vontade, já sabe o telefone. Bom, Cibele, por aqui nós terminamos a parte técnica. Aí a gente tem aqui a Hilda, né? Tem a ver com o amor. Penso que assim tudo pode ser resolvido. Melhor arroz integral e preto. A Marina Honório, boa noite. Estou adorando o programa. Muito obrigada, querida. Me coloca no grupo. Coloco sim. Esse grupo é para a gente se ajudar mesmo, viu? A Luciana Redondano está falando, papai, acho que está tirando sal da gente. A Rosângela Cremasco, ela falou assim, climatério é a partir de qual idade? Rosângela, Não tem uma idade, né? assim, olha, você fez 40, já fica esperta. Fica esperto. Pode ser que demore um pouquinho. Eu demorei, porque eu comecei acho que o ano passado. Comecei com 47 a mesma faixa anos. minha, exatamente. Aí ela estava falando muito obrigada, que você acho que já respondeu. O Silvio está pedindo para a gente se inscrever no canal. Aí o da Costa está falando também da farinha branca. Ela é muito ruim mesmo. Essa a gente tem que tirar. Inclusive, a Aline, que vai sortear hoje o pão caseiro e os 2 lanches, gente, ela faz um pão sem glúten. Ela está melhorando a performance dela de culinarista e ela tem feito algumas coisas mais saudáveis. Porque muita gente hoje em dia tem intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Ah lá, olha isso, gente. Eu sou apaixonada por esse lanche. E você que participou aqui com a gente vai concorrer a 2 lanches e um pão caseiro. Menina, eu não te conto. A gente falando de reeducação alimentar e aparecem essas coisas gostosas. Só que entenda, como a Cibele disse, nada precisa ser radical, né? E aí, para ajudar você no processo de emagrecimento, eu e Cibele trouxemos, como ela mesma falou, da terapia comportamental, de tudo que ela faz, nós trouxemos também um pouquinho sobre a acupuntura e um pouquinho sobre a hipnose. Porque ela não faz acupuntura, eu faço, mas nós duas trabalhamos com hipnose. A acupuntura, gente, tá aí, ó, ela trata 1000 coisas, é a única terapia reconhecida pela OMS, onde tem a autorização de ser considerada dentro dos códigos de OMS. Então, ela trata dores musculares, controle da ansiedade, intestino preso, ajuda na compulsão alimentar e contribui também para tratar a insônia. E que mais? Muitas coisas. Eu nem vou saber falar tudo para vocês o que a acupuntura traz. Ela e coloca aí, em equilíbrio, né? Todo de o sistema. para fora. E ali, Cibele, tem alguns pontos que eu tenho um tratamento lá que, infelizmente, eu não consigo fazer em mim mesma, mas tem alguns pontos que trata diretamente a obesidade. É o ponto do Shenmen, o ponto do estômago, metabolismo e ansiedade. E tem do lado de fora da nossa orelhinha, se vocês virem aí o trago, que é aquela partezinha mais durinha da nossa orelha, tem no meio da orelha, bem no meiozinho, se você pegar da parte de cima até o molinho aqui embaixo, onde a gente coloca brinco, e imaginar ali uma linha tênue na metade da sua orelha, você vai descobrir o ponto da fome. Olha aí. Esse ponto da fome, se a gente já tem as pesquisas científicas que falam que o cérebro demora para entender que o estômago está saciado, de 20 a 30 minutos, comece com a tampinha de uma caneta Bic, ou um cotonete, ou alguma coisa pontiaguda, mas que não te perfure, que só vá pressionar nesse ponto, comece a fazer a pressão no ponto da fome. 20 a 30 minutos antes de você fazer a sua primeira refeição. Vai te dar a sensação de que o seu estômago está cheio.
satisfeito, ou seja, você vai comer menos. E aí nós temos, né, uma ideia do tratamento que eu monto junto com a hipnose, o balão gástrico hipnótico, que a Cibele vai falar da hipnose, tem tudo a ver com o meu trabalho, mas eu faço o balão gástrico hipnótico. Então, nós trabalhamos o ponto do sistema nervoso central, do rim, ali o SNA, sistema nervoso atípico, fome direita, fome esquerda, porque nós trabalhamos nas duas orelhas, o vício, o estômago, o intestino e o pâncreas. O pâncreas, ele é o responsável por controlar o nosso açúcar no sangue. Se você está com excesso de açúcar, eu preciso esvaziar esse corpo do excesso de inflamação. Então, esses pontos são práticos que a gente faz no controle da obesidade, no tratamento que se chama costurando a boca, tá? E agora, falando um pouquinho do balão hipnótico, é um balão que realmente, em alta profundidade de relaxamento, que é um processo que a Cibele vai explicar um pouquinho, nós, além de resolvermos algumas questões emocionais, a gente também pode, com algumas palavras-chave, fazer com que você tenha o controle da sua fome. Então, tem algumas ferramentas que a gente aplica com você totalmente consciente, para que quando você vá a um restaurante, você consiga inflar hipnoticamente um balão gástrico que a gente implanta no seu estômago e você acaba comendo menos. Vou deixar agora para a nossa especialista falar um pouquinho sobre esse tratamento que tem tido cada vez mais resultados na obesidade, né, Cibele? O balão gástrico, ele é instalado mentalmente como se fosse uma cirurgia mesmo, como se você estivesse passando por uma cirurgia. A gente trabalha gatilhos negativos que estão na sua mente, transformando em positivos, e a gente substitui aqueles pensamentos. Não vamos eliminar, nós vamos substituir por pensamentos possibilitadores. Então, a gente trabalha muito, muito, muito no mental. E no processo da instalação, né, vamos colocar assim, do balão gástrico, é como se você estivesse passando por uma cirurgia. E quando termina essa sessão de hipnose, a gente reforça, faz um reforço, entende como é que ficou. Se eu continuar falando, eu vou falar como faz a instalação. Eu conto todo o processo, né? E quando você sair para comer num restaurante, numa lanchonete, ou mesmo na sua casa, você vai ter consciência, principalmente do prato, onde você vai colocar menos comida. Vai colocar, sim, aquilo que você precisa comer, olhando sempre para a parte mais saudável, o seu pensamento, você vai estar predisposto a fazer escolhas saudáveis para colocar no seu prato para comer. E você vai colocar menos, vai diminuir a quantidade. E isso já vai te satisfazer, porque você vai estar preparado com esse balão gástrico para ingerir menos comida, para se sentir... quantidade. Com quantidade menor, para você se sentir saciado. Sabe o que é muito interessante nisso? Que antes da gente fazer a colocação do balão gástrico, nós temos a competência de ir lá na gestação da sua mãe, na sua infância, e eliminar, ressignificar aquele fato que ocorreu na sua infância, muito provavelmente na adolescência, que fez você despertar para a obesidade. Já estamos passando, eu vou só explicar mais ou menos quando se deu, e isso foi na hipnose que eu descobri, a minha obesidade. A minha mãe me deixava na creche e eu não queria deixá-la. Ela ia embora e eu ficava chorando. E as meninas que são as cuidadoras, as monitoras da creche, inconscientemente, com uma maneira amorosa de cuidar daquela criança que chorava muito, começou a dar coisas para que eu comesse. Comendo a dor da minha mãe ter saído e me deixado ali, abandonado, teoricamente, para ir trabalhar, no entendimento da criança, eu comecei a comer e sentir prazer pela comida. Então, doía a saudade da mãe, elas me davam comida, a dor passava. Para vocês entenderem como é o processo da obesidade, pode estar relacionado com a sua infância. Faça uma sessão com a gente e você vai identificar alguma coisa, com certeza, para o seu futuro brilhante e pleno. Eu vou agora, Cibele,
deixar você fazer as suas considerações finais, se coloque à disposição para que a gente possa realmente ajudar o maior número de pessoas. Sim. Fiquem todos à vontade para me chamar depois no meu telefone. Está passando aí no GC, essa letrinha no rodapé, para você me chamar, e terá com certeza o telefone da Cibele. A gente terá também o grupo terapêutico de mulheres, onde envolve todos os assuntos. Enquanto ela se despede, eu vou fazer aqui o sorteio, verificar quem participou, quem estava ativo, porque o sorteio de hoje é o lanchinho da Aline. Pode ficar à vontade, Cibele, para fazer as suas considerações finais. Obrigada, Alê. Eu vou deixar meu telefone, que é o 19 98117 1118, que é o WhatsApp, pode mandar mensagem. 19 98117 1118. O Silvio já está colocando aí para vocês no GC, né, Lê? No GC. Podem me chamar, pode mandar mensagem, estou à disposição. Eu trabalho como terapeuta holística e comportamental. Tem um espaço de terapias que se chama Espaço Bem-Estar Terapias, que é um lugar maravilhoso ali na Rua Lava Pés. Tem uma equipe maravilhosa comigo, Ivan, que é quiropraxista, massoterapeuta, a Sabrina e a Gisele, que são massoterapeutas, trabalham também com acupuntura. Tem a Luana, que ela é psicanalista e ela é uma gestora de RH, ela é maravilhosa. Se você tem uma empresa e está precisando colocá-la em ordem, chama a Luana. A Luciene Zimmermann, que é da estética avançada, mulher incrível, deixa a gente cada vez mais bonita. Tem também a Gabi e a Ingrid, que são do Pilates. E tem o Bruno. O Bruno é cabeleireiro, ele cuida também da beleza das mulheres. E a gente fala muito de mulher, né, Alê? Mas muito atendemos também os homens, nós atendemos criança, adolescente, homens, mulheres, nós atendemos todos. Né? Que a gente tem o costume de falar mais das mulheres, porque, por incrível que pareça, a mulher procura mais ajuda, né? A mulher procura mais cuidar de si, e é um público que é maior para a gente. Exatamente. Então, a nossa fala sempre é sobre mulheres, mas atendemos a todos. Muito obrigada. Um beijo, mãe. Um beijo que a senhora está assistindo aí no YouTube. Um beijo, Rafa. Um beijo, Luciano. Um beijo para todos. E para você que está aí em casa, já temos o nome dos sortudos aqui. A Kelly Oliveira. Antes de falar dos sortudos, a Kelly não sabe o que ganhou, então continuei na espera. Espera aí, você ganhou, mas você não sabe o quê? Ganhou, espera aí, tem que aguentar um pouquinho. Eu não posso deixar de falar, ainda bem que o Silvio me lembrou. Gente, o CREM, que tem como diretora pedagógica a Luciana Redondano, tem a diretora administrativa Juliana, tem a assistente social Alcina, tem um trabalho lindo com crianças. O CREM é Centro de Referência Educacional e Nutricional de Limeira. Crianças de baixo peso que precisam ganhar peso vão para lá para ter o pedagógico e o acompanhamento nutricional. Eles foram invadidos esse final de semana por vândalos. É aquela pessoa que realmente está acostumado a tirar coisa de quem já não tem. E o CREM é uma entidade que depende de doações. Ela vive para fazer esse trabalho lindo. A escola é linda, os profissionais são lindos, competentes. As crianças precisam da sua ajuda. Eu não estaria aqui dando a minha cara, a tapa, para falar se não fosse uma entidade da qual, além de voluntária, eu confiasse na direção. Então, tá aí, o Silvio já caprichou no número do Pix. Esse Pix é o WhatsApp, esse Pix é o número do Pix também, para você fazer qualquer doação. Roubaram tudo, quebraram tudo, inclusive produtos de pedagógico, para que eles tenham desenvolvimento, além de terem zerado o estoque alimentar, inclusive da geladeira. Está aí para vocês verem. E, se quiserem fazer uma visita, ligar para a Luciana, para a Alcino, para a Juliana, para saber o que de fato elas precisam, e você não quer doar em dinheiro, ligue para esse telefone, porque elas vão te atender lá, recepcionar você e mostrar realmente que ali tem muita transparência. E aí você vai poder contribuir com essa entidade da qual eu respeito, admiro e tenho trabalho voluntário lá. Um beijo para vocês. Agora sim, vou falar de quem são os sorteados da noite de hoje. Kelly Oliveira ganhou um lanche da Aline. Põe aí para a gente ver o lanchinho da Aline. Olha isso, gente. Kelly,
Tô de olho em você, viu? Você tá no processo de emagrecimento. Pode dividir em 3 esse lanche. A Raquel Pavanelli ganhou um outro lanche e a Rosângela Cremasco ganhou o pão. Me liguem, me chamem que a gente dá um jeitinho de ver para vocês ou como a gente faz para entregar. Estão todos comigo, tá bom? O lanche eu recomendo que vocês peguem o mais rápido possível por conta de não ter conservantes e a gente preservar a qualidade e o sabor, certo? Eu, mais uma vez, agradeço. Tem mais um recadinho. O Silvio sempre me lembra. Próximo patrocinador do nosso programa, com a graça de Deus. Se você também quer apoiar e fazer a sua divulgação aqui conosco, me chame. Porque esse daí, Patron Burger, ele faz um lanche que é gourmet, que você retira lá. Para quem estiver assistindo semana que vem o meu programa, também vai concorrer a essa delícia. Olha isso, gente. Poderíamos olhar esse lanche para sempre. Eu não ia só olhar, não, viu? Eu não ia demorar muito para comer e cair em tentação. Mas hoje conseguimos, amanhã outro dia. Muito obrigada a vocês que vão ficar aí em casa. Aproveitem a família. Muito obrigada, Cibele. Muito obrigada, Silvio. Muito obrigada a você que está em casa, a minha família, os meus amigos, os meus amores, porque sem você nada disso existiria. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar sempre com vocês, todas as quartas-feiras, levando um pouquinho desse amor em autocuidado. Tem recadinho? Tem mais um recadinho. Ai, meu Deus, o Silvio vai me cobrar mais 1 hora de programa. Já passamos, para variar, recadinho. De quem? Da Hilda Costa. No Instagram, no YouTube. No YouTube. Hilda Costa, Isamitiba, uma pedra... Uma perda irreparável. Como faz falta. Exatamente. E tem livros maravilhosos ainda atuais para a linguagem de hoje, inclusive sobre o vício da tecnologia. Ele já falava sobre essa nova doença, essa nova tendência. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. E qualquer coisa, pode me chamar no 19 991 23 1700. Vai ser um prazer atender vocês. E amanhã, meio-dia. E amanhã, meio-dia na cidade, tem encontro comigo, com o Silvio e com a Hilda, a voz mais sexy, mais linda, mais... Bom, ela na área de jornalismo, porque eu também amo a voz da Raquel Pavanelli. Eu tenho que consertar, porque senão eu provoco ciúmes, né, Raquel? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Lê. Por me ajudar a Eu que descomplicar. agradeço. Até mais. E boas energias. Exato. Que gostoso.